Namastê, olá. No vídeo de hoje eu quero trazer uma fala sobre alguns aspectos da ciência na prática do yoga, para quem está interessado em conhecer um pouco mais, aprofundar seu conhecimento a respeito de yoga. Então eu vou tentar ser o mais breve possível para fazer um vídeo que não seja cansativo, mas ao mesmo tempo sem deixar o assunto ficar na superficialidade. Tenho pensado isso como pílulas de conhecimento a respeito do yoga, para quem quer aprender um pouco mais. E hoje eu quero falar sobre as formas de yoga. Eu já mencionei em outros momentos que existem várias formas de praticar o yoga. Então, para a gente pensar um pouco sobre yoga, é necessário lembrar que o yoga é uma ciência milenar, muito antiga. E com o tempo, essa ciência ela foi se ramificando em diferentes formas e diferentes caminhos de yoga. Lá na essência, lá atrás, as principais formas de yoga são consideradas quatro caminhos de yoga, que são chamados Bhakti Yoga, Karma Yoga, Jnana Yoga e Raja Yoga. O que é dito sobre essas formas é que cada uma delas corresponde a características da personalidade humana, de forma que cada pessoa, na sua própria natureza, provavelmente vai encontrar um caminho desses quatro que seja o mais apto, mais confortável, mais alinhado à sua própria natureza. Então, Bhakti Yoga é uma forma de yoga que está muito associado ao campo emocional. O Karma Yoga é uma forma que está ligado muito ao campo da ação. O Jnana Yoga, associado ao intelecto. E Raja Yoga é uma forma de yoga que é a yoga de um trabalho em nível psíquico profundo, que é o que a gente conhece como meditação. Então, Raja Yoga é a yoga da meditação, das práticas meditativas. E é dentro de Raja Yoga que a gente tem dois dos principais métodos de yoga para a gente hoje, que são os dois métodos de yoga com os quais eu trabalho aqui, dos quais eu estudo, dos quais eu desenvolvo a minha prática, que são Ashtanga Yoga e Hatha Yoga. Então eu queria só trazer um pouquinho, apresentar para vocês, de uma forma bem breve aqui, o que são esses dois métodos de yoga, que a gente chama de Ashtanga ou Hatha Yoga. Ashtanga significa 8 partes, e esse é um método de yoga que ele foi desenvolvido por Patanjali, e ele deixou esse método em forma de texto, né? Os seus ensinamentos eles foram agrupados em formato textual, e esses textos eles compõem o que é chamado os Yoga Sutras de Patanjali, que é considerado hoje a obra clássica, a principal obra de yoga tradicional. E é um texto de mais de 2.000 anos, né? Ele é datado em aproximadamente 400 anos antes de Cristo. E nesses sutras do Patanjali, ele descreve, então, ele sistematiza a prática do yoga para se alcançar a meditação, o estado do Raja Yoga. Ele sistematiza essa prática em 8 partes. E eu já falei aqui com vocês, a gente inclusive já realizou as práticas sobre asanas e pranayamas. Mas o que eu não mencionei para vocês é que antes das partes do asana e do pranayama, que fazem parte do método Ashtanga, as duas primeiras partes são os yamas e niyamas. Então, o que eu gostaria de falar para vocês sobre os yamas e niyamas é que essas duas primeiras partes na prática, elas demonstram exatamente o que eu venho dizendo, que yoga não é um exercício físico. E mesmo o asana e pranayama, eles são uma forma de preparar o seu corpo, são partes preparatórias para uma prática de meditação, até que a gente possa alcançar uma meditação profunda
e alcançar aquilo que Patanjali descreve como samadhi, a experiência plena do yoga, uma profunda meditação. Então os yamas e niyamas eles vêm antes de asanas e pranayamas. E yamas e niyamas são valores, são princípios que a gente deve colocar em prática na nossa experiência, na nossa relação com nós mesmos e com o mundo. Tem muito a ver com o nosso comportamento diante do mundo e o nosso comportamento interno com nós mesmos. Então, o que Patanjali explica ao descrever o Ashtanga Yoga é que todos nós temos inúmeras dificuldades para alcançar a meditação. Temos muitas dificuldades para meditar. E o que ele ensina é que quando você coloca em prática os yamas e niyamas, isso ajuda a recondicionar o nosso campo mental, preparando e tornando mais fácil, então, que a gente alcance o estado da meditação. Então, primeiro a gente coloca esses valores em prática, depois a gente pratica o asana, o pranayama, para dessa forma estar bem preparado para conseguir aprofundar na meditação. Para a gente realmente compreender e aprofundar nos yamas e niyamas, a gente precisaria de mais tempo. Mas eu queria apenas trazer essa pílula de conhecimento sobre yoga para vocês hoje. E em outro momento eu vou falar um pouco mais com vocês sobre o Hatha Yoga também e como que a gente combina esses dois métodos de yoga. Mas para não prolongar muito hoje, eu queria lembrar isso para todos nós, que o yoga não é um exercício físico e que, além dos asanas e pranayamas, a prática de yamas e niyamas ela é fundamental, muito necessária para o sucesso na prática do yoga. Então eu vou deixar para vocês aí no grupo uma imagem apresentando para vocês quais são esses yamas e niyamas, e o exercício que eu proponho para vocês é exatamente refletir por conta própria sobre esses yamas e niyamas, cuja imagem está aí no grupo do WhatsApp, e que só esse exercício de você buscar absorver, buscar compreender o significado de cada um desses yamas, de cada um desses niyamas e como que isso se aplicaria na sua vida, esse primeiro exercício já é colocar o yoga em ação. E em outros momentos a gente vai ter oportunidade de aprofundar um pouco mais sobre cada um desses valores para a gente seguir na prática do yoga. Então espero que todos estejam indo bem aí. Eu pretendo continuar divulgando os vídeos uma vez por semana aí, ou mais. E é isso. Vamos seguindo na prática. Em breve vamos ter mais um vídeo aí com uma aula guiada. Beleza? Gratidão. Fiquem bem. E até a próxima.